Meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir a escritura no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Dando sequência à série de exposições neste Evangelho. Farei a leitura do verso 21 ao verso 34. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 21 ao verso 34. Assim diz a palavra do Senhor. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiveres medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: o reino de Deus é semelhante como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhe expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Oremos mais uma vez. Bendito Deus e Pai, louvamos ao Teu santo nome, por esse dia tão festivo, que exalta o Teu santo nome, que engrandece ao Senhor, como estamos vivenciando nessa hora. E rogamos ao Senhor, ó Deus, que agora continue a falar conosco, pela instrução da Tua palavra, pela ação do Teu Espírito Santo no nosso coração. Que assim o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a lógica de Deus ela é um pouco diferente da lógica humana, vocês já devem ter percebido isso. E nós podemos ver vários exemplos disso ao longo da Escritura. Quando Deus disse a Adão e Eva que por meio da mulher viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, a partir dali, toda mulher em Israel que ficava grávida tinha a expectativa de que o Messias viria dela. Mas como nós sabemos, o Messias veio de Maria, que naquele momento certamente não esperava nada disso, porque nem casada ela ainda estava. Quando Israel ia para a guerra, Israel se preparava e desejava ter um exército grande para combater os inimigos. Mas Deus geralmente falava, 1000 não, 500 não, 300 homens bastam. Ou às vezes Deus falava, os inimigos não atirarão nenhuma flecha aqui dentro de Israel. E Deus mesmo vencia as guerras. Quando Elias estava naquela crise existencial na caverna e falou, só restou eu, Senhor. Ele fala, calma filho, calma jovem, né? Mantenha calma. Tem 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. E assim, a lógica de Deus, ela não tem nada a ver com a nossa lógica, que é limitada e é afetada pelo pecado. Então, nós temos algumas concepções que não refletem a realidade do que Deus está fazendo. E em relação ao reino de Deus, é a mesma coisa. Esperava-se em Israel, esperava-se em Jerusalém a vinda de um rei poderoso, que fizesse com que Israel triunfasse sobre os romanos, que pegassem espadas, que lutassem contra a tirania dos romanos. Mas esse rei nasce numa cidade que é insignificante,
nasce em uma manjedoura, esse rei vem como um menino, como um bebê primeiramente, nem a sua família depois que ele cresce dá ideia a ele, acredita nele, mas é assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz em relação ao seu reino. No texto que nós acabamos de ler, é a continuação do início do capítulo 4, Jesus continua ali com aquela multidão à beira-mar, na verdade o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, e ele está num barquinho ensinando a multidão com os seus discípulos ali, e depois de contar a parábola do semeador, ele dá várias instruções, depois de explicá-la também, e ele conta duas parábolas, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Todas essas coisas têm a ver com a lógica de Deus em relação ao seu reino, porque o assunto continua sendo o reino de Deus. Eu quero falar sobre isso nessa noite. A lógica do reino de Deus ela é diferente por algumas maneiras. E a primeira delas que nós encontramos no texto é que o crescimento do reino de Deus ele é misterioso ao homem. É o que está na parábola da semente, do verso 26 ao verso 29. O Senhor relata que um homem semeia, e ele deita, dorme, quando ele se levanta, aquelas sementes germinaram. Eu cresci no interior de Minas e nós tínhamos quintal e horta em casa. Então, quando criança, plantava sementinhas ali, e aí a gente dormia, passava 1, 2 dias e a mágica acontecia, aquele tapete verdinho. Alguns dos irmãos devem se identificar com isso, porque também devem ter feito isso na infância. Então, é nesse sentido, o Senhor está trazendo algo agrícola aqui da realidade daquele povo, e muitos do que vivenciaram isso na sua infância também entendem o que o Senhor está falando. Há um crescimento misterioso da sementinha, e o Senhor está comparando o reino de Deus com essa realidade. O verso 28 traz uma informação importante, porque diz que a terra por si mesmo frutifica. A palavra aí, ela significa algo automático, algo no sentido de que há uma intervenção mínima do homem. E o reino de Deus continua crescendo, germinando, porque é o Senhor que o faz desenvolver. Mas nós precisamos olhar para essa parábola e não entender as coisas de maneira equivocada. Porque nós podemos olhar e falar, tudo bem, mas a parábola anterior fala que nós somos os semeadores, aplica-se a nós como pregadores da palavra. Isso é verdade, e nós vamos ver um pouco da responsabilidade nossa daqui a pouco no texto. Mas nesse momento aqui da parábola, não quer dizer que eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele. Não. O que quer dizer neste momento da parábola aqui, que o reino de Deus, ele envolve um desenvolvimento dado pelo próprio Deus. Porque Ele é o Senhor do seu reino, e é Ele que faz esse desenvolvimento, e Jesus vai mostrar isso na parábola. O reino cresce de maneira misteriosa aos olhos dos homens. Por quê? Porque eles não podem controlar o crescimento. Porque eles não podem controlar as variáveis, eles podem apenas confiar. Assim como o agricultor precisava confiar na terra, precisava confiar que a semente ia germinar, ia crescer. Assim também é com o reino de Deus. Porque o reino de Deus é o seu governo alcançando os corações dos homens, promovendo conversões, promovendo transformação. E nenhum homem pode fazer isso. Somente o Senhor pode fazer, e o reino vai crescendo. O texto diz, a semente germina e cresce, não sabendo ele como. Não sabendo o homem como isso acontece. Certa vez os fariseus procuraram Jesus e queriam saber quando o reino viria, e o Senhor respondeu para eles, o reino não vem com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, ele está no meio de vocês. Porque o reino de Deus está alcançando corações, a palavra do Senhor está sendo lançada, está produzindo frutos nos corações dos homens. Às vezes não produz, às vezes nós achamos que não vai produzir, às vezes de fato não vai crescer em alguns corações, mas o fato é que o crescimento do reino está acontecendo, porque é o Senhor que controla esse desenvolvimento. É Deus que dá o crescimento, é Deus que transforma o coração do homem morto espiritualmente, é Deus que vivifica, é Deus que chama o homem por meio da sua palavra e dá condições a ele de responder em fé
É por isso que o crescimento ele é misterioso ao homem, porque nós não controlamos os corações dos homens. O máximo que nós podemos fazer é pregar a palavra e orar por conversões. Como disse Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E ele diz ainda, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então Deus ele está alcançando corações, Ele está expandindo o seu reino, Ele está cumprindo os seus propósitos e nós não percebemos isso. Agora, neste momento, Ele está alcançando pessoas, Ele está transformando vidas e nós não podemos mensurar isso. Nós não temos como quantificar isso, mas o reino continua crescendo. É um mistério muitas vezes para nós, mas essa é uma realidade. E observe no texto que há um progresso que o Senhor está mostrando aqui, porque Ele traz detalhes, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Do plantio até o ponto da colheita, há um progresso, há um avanço desse reino, ele continua crescendo e ele continuará crescendo até o fim, até a consumação final. Tem o momento que é o momento da ceifa, no verso 29, e este momento ele é importante porque a ceifa ela aponta para a consumação final. Há vários momentos que a palavra do Senhor nos mostra isso, o momento da colheita, o momento da ceifa, o momento da vitória do Cordeiro, o momento de alegria para aqueles que pertencem a esse reino. O momento o desfecho final, com a volta de Jesus Cristo. Então isso é sinônimo da vitória, é sinônimo do cumprimento da promessa, quando o Senhor irá dizer, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tudo isso é um mistério para nós. Por isso que a parábola da semente enfatiza essa realidade. O que nos cabe é continuar pregando o Evangelho, é continuar rogando ao Senhor para que transforme corações, é continuar confiando no Senhor. É Ele que dá o crescimento, é Ele que faz o seu reino avançar, é Ele que alcança corações em todos os lugares. Tiago disse o seguinte, sejam pacientes, irmãos, até a volta do Senhor. E aí ele usa mais uma vez a ilustração da agricultura. Olhe, o lavrador espera pelo precioso produto da terra, sendo paciente até receber a primeira e a última chuva. Vocês também devem continuar a esperar pacientemente. Fortaleçam seus corações, pois a volta do Senhor está próxima. Então nós podemos nos atentar a isso, nós devemos nos atentar a isso. O reino continua crescendo, a volta do Senhor é próxima, pelo menos nós assim esperamos, e nós devemos continuar crendo que o Senhor dá crescimento ao seu reino. E muitas vezes nós não entendemos como se dá isso. Muitas vezes nós olhamos para nações fechadas e falamos assim, parece que não tem nenhum crente ali. E aí a gente descobre que aquela nação tem mais crentes do que nós imaginávamos, porque é um crescimento misterioso para nós. Mas o Senhor continua trabalhando, e a lógica dele então contraria as nossas expectativas. E da segunda maneira que o Senhor faz isso, a lógica do reino de Deus, ela é diferente da nossa, porque o seu reino, ele tem uma aparente insignificância. Pelo menos no seu início, ele tem uma aparente insignificância. E até nos dias atuais, as pessoas olham para os crentes e eles não entendem. E eles olham e dizem, esse pessoal é insignificante. Nós vivemos na era dos espetáculos, na era dos grandes eventos, na era das coisas grandiosas. Mas o reino de Deus, ele vem de uma maneira humilde, um humilde começo, simples. Pela poeira da Palestina do século I, o rei vem. Ele nasce numa manjedoura, ele monta num jumentinho e entra em Jerusalém. As pessoas nem entendem quem ele é. Mas essa aparente insignificância, ela está demonstrada nesta segunda parábola, do verso 30 até o verso 32, que é a parábola do grão de mostarda. Se eu tivesse um grão de mostarda aqui na mão, você não conseguiria ver. Ele é pequenininho. E provavelmente Jesus está falando de uma variedade de mostarda aqui, que o grão é menor ainda e essa árvore cresce bastante, por isso que ele está usando aqui como ilustração da sua parábola. E a ideia é exatamente essa, comparar o reino de Deus como algo pequeno, algo que parece insignificante, algo que ninguém daria atenção. É possível que se cada um de nós aqui estivéssemos lá,
quando Jesus pisou nessa terra, humanamente falando, nós não daríamos crédito a Jesus Cristo falando: o reino de Deus chegou sobre vocês, se arrependam. Humanamente falando, nós desprezaríamos esse pequeno reino. Se você ouvisse que Jesus era o rei, você talvez responderia como Natanael: pode vir alguma coisa boa da Galileia? Se você pensar um pouco, até os discípulos custaram a entender isso, que o Senhor Jesus Cristo era o rei que veio para reinar. O reino de Deus não tinha pompa, não tinha aparente grandeza, ele não tinha nenhuma glória daquele tempo, mas ele havia chegado de maneira imperceptível, de maneira oculta aos olhos dos homens. O verso 32 diz assim: mas uma vez que é semeado, ele parece insignificante, ele parece pequeno, mas ele cresce. É uma certeza, o reino cresce, é um fato, o reino de Deus cresce. A sequência deste verso: e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra, nos lembra de várias profecias do Antigo Testamento. Vários textos do Antigo Testamento que trazem essa mesma ideia. Ezequiel 17, por exemplo, fala desta árvore plantada com ramos, que os animais se aninham nela. E o que é mais curioso é que tanto a Síria como a Babilônia são mencionadas como reinos com essas características. São ilustradas como uma árvore que cresce e estende seus ramos, e os animais, os passarinhos se aninham ao seu redor. Em Ezequiel 31 fala da Síria assim, e em Daniel 10 fala da Babilônia dessa maneira. Mas a semelhança com a parábola do reino de Deus termina por aqui, porque a Síria não existe mais, a Babilônia não existe mais. Acabaram, o Senhor acabou com elas. Aquela pequena pedra que Daniel 4 fala, não cortada por mãos humanas, que se torna uma grande montanha que enche toda a terra. Este é o reino de Deus, que continua crescendo, que continua vencendo, que continua aumentando, e mais pessoas vão se achegando a esse reino continuamente. Esses reinos que passaram, eles não são como o reino de Deus, porque eles foram descontinuados pelo próprio Senhor, pelo próprio Rei. O único reino que continua existindo para todo sempre é o reino do nosso Senhor. É por isso que João, lá em Apocalipse, ele não fala do reino da Síria, da Babilônia, ou qualquer outro reino deste mundo. Ele está vendo o reino de Deus, e ele diz: eis que eu vi grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Então a ideia central desta parábola é que o reino de Deus, não importa o quanto ele pareça pequeno, o quanto ele pareça insignificante, ele continuará a crescer e se tornará uma bênção cada vez maior para aqueles que se aninham neste reino, para aqueles que se achegam a esse reino. Eu fico pensando que o Senhor deve dar risada, ou pelo menos dava risada, quando os romanos olhavam e falavam: olha, ele fala que ele é o rei. E aí o Senhor, quando os judeus falavam, ignoravam que Jesus era o rei. Por quê? O que eles estavam vendo? Algo aparentemente insignificante. Algo que, como disse Gamaliel no seu parecer, já se levantou um aqui, outro ali, se dizendo ser rei, alguns se ajuntaram a eles, mas isso se dissipou. Mas Gamaliel sabia que se era de Deus, ninguém poderia vencer este reino. O reino do Senhor continua crescendo. Os romanos e os judeus tentaram acabar com ele. Ele continua. Inclusive falaram que o sangue dos mártires era semente para crescimento. Quanto mais a igreja foi perseguida, quanto mais o povo de Deus foi perseguido, mais cresceu historicamente. Quando chegamos na época da reforma protestante, o reino experimentou o crescimento sem igual, as escrituras chegaram na língua do povo e a pregação fiel da palavra voltou ao palco, ao centro de todas as coisas. O Senhor voltou ao centro da exaltação no meio do povo de Deus. E a igreja continuou crescendo, o reino continuou crescendo. Quando o homem pós-moderno hoje diz que Deus não existe, que esse negócio de reino de Deus é bobagem, sabe o que isso representa? Nada. Nada. Porque o reino de Deus continua se expandindo.
Atualmente nós temos países fechados ao evangelho, perseguição, secularismo, ateísmo. Nada disso muda a realidade de que o reino de Deus cresce, dia após dia. Ano passado nós tivemos uma palestra no seminário com um irmão que está trabalhando como missionário no Oriente Médio. Ele falou assim: se eu contar para vocês o que a gente está vendo aqui no Irã de crescimento do evangelho, vocês não vão acreditar. Nós estamos aqui, nós vamos falar, Irã? Não deve ter nenhum crente lá naquele lugar. Isso não importa para Deus. Cortina de ferro no passado, países fechados ao evangelho, perseguição em massa, isso não importa. O reino continua crescendo. Ele até parece insignificante, mas ele não é. Ele é grandioso, ele é glorioso. Se você já leu o livro O Fator Melquisedeque, você deve ter lido lá missionários indo aos campos, aos povos mais longínquos e pensando assim: o evangelho ainda não chegou lá, vamos chegar contando para eles sobre Jesus. E aí a surpresa é que Jesus já tinha chegado naqueles lugares longínquos. O Fator Melquisedeque narra essas coisas. Se você não leu, leia. Por que isso? Porque o reino de Deus, ele só é aparentemente insignificante dentro da nossa limitação humana. Ele nunca foi pequeno. Ele sempre foi glorioso, como é o nosso Deus. A lógica do reino de Deus contraria então a nossa própria lógica, e graças a Deus por isso, porque o reino dele cresce, o reino dele se expande, e nós temos uma participação nesse reino, e não é de fazer a nossa parte, Deus fazer a dele, nada disso. Mas veja comigo o verso 21 até o verso 25, que é: o reino de Deus ele é visível através dos seus embaixadores. Somos nós, os embaixadores do reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo não está aqui fisicamente falando como esteve. Ele está no céu aguardando o momento do seu retorno. Quem o representa? É a igreja do Senhor. Somos nós, seus embaixadores. E este momento aqui do verso 21 até o 25, parece que são alguns ditos de Jesus que ele já falou em outros lugares e ele repete aqui novamente. Parece não ter nenhuma conexão com a parábola anterior e com o que vem a seguir, mas me parece que tem algumas conexões sim, porque o Senhor ele está tratando de alguns elementos aqui que enfatizam a soberania de Deus, mas também enfatizam a responsabilidade daqueles que pertencem ao reino do Senhor. Nós somos chamados para sermos luzeiros. E o que Jesus está falando aqui, ele falou lá em Mateus capítulo 5, vós sois a luz deste mundo, e os homens verão as suas obras e glorificarão ao Senhor. Também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Aquela lâmpadazinha, aquela vela que alumiava toda a casa, ela tinha que ser colocada num local onde a luz espargisse e alcançasse todos os cantos da casa de um judeu do século I. Jesus está usando essa ilustração para mostrar para os seus discípulos que ser servo dele, que ser discípulo dele, que ser embaixador dele, pressupõe que nós vamos clarear, que nós vamos dar a luz, que nós seremos luzeiros neste mundo. É claro que nós não temos luz própria, é óbvio. A nossa luz é, na verdade, derivada da luz do mundo, que é Cristo Jesus. Mas enquanto embaixadores dele aqui, nós precisamos apontar para Ele. Ele é a luz do mundo, Ele é a salvação, Ele é a redenção. E nós, aqueles que apontam para Cristo. A questão não é apenas ser visto, irmãos. A questão não é apenas vou brilhar aqui, brilha, brilha a estrelinha de Jesus. A questão é que nós temos responsabilidades para com o reino de Deus e nós devemos cumpri-las. Como nós lemos na parábola anterior e o pastor Márcio expôs hoje pela manhã, aplica-se a nós a pregação da palavra. E aqui é pregar, não é ser apenas modelo. Aquele negócio de, eu vou ser um modelo e vou ficar calado e as pessoas vão olhar para mim e vão acreditar em Jesus. É parecido isso aqui com a revelação natural e a revelação especial. Revelação natural, as pessoas sabem que tem alguém que criou. Mas elas não sabem que tem um redentor pela revelação natural. Elas precisam da palavra. Elas podem olhar para você e falar, de fato essa pessoa tem algo de diferente. E talvez até te perguntem, você é crente? Aí você, aham.
E você não fala mais nada. Não, meu querido, você precisa pregar o evangelho para as pessoas. Sou diferente sim, porque o Senhor transformou a minha vida e Ele pode transformar a sua também. Nós devemos entender, irmãos, que nós estamos aqui, tem uma finalidade para nós. Não fomos chamados para nos escondermos deste mundo. Não fomos chamados para nos intocarmos, ficarmos aguardando a vida do Senhor, a vinda do Senhor, guardados em caverna. Não. Saiamos, pois, das portas do templo e sejamos luz neste mundo em trevas. Porque nós sabemos que onde há a luz de Cristo, as trevas não prevalecerão. O Senhor Jesus Cristo deixou o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habitando nos crentes. E nós devemos viver de maneira que nós reflitamos essa luz de Cristo. O Rei voltará, mas enquanto Ele não volta, nós fomos chamados para assim viver, pregando o Evangelho, dando bom testemunho, vivendo um modelo de sã doutrina, ética, piedade neste mundo, servindo ao Senhor, sendo luz, sendo bênção na vida das pessoas. Mas nós não podemos confundir as coisas também, porque biblicamente o reino de Deus não vem por um esforço nosso. O reino de Deus vem exclusivamente pelo Rei, Ele veio. Nós somos... Nós achamos que o reino de Deus ele parece com uma democracia, mas não, é uma monarquia, parece mais com uma monarquia, porque o Senhor é rei. Nós somos chamados, não para cooperar com algo que Deus está fazendo, mas nós somos chamados para representar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele está fazendo. Independentemente se você quer participar ou não, o reino dele continua alcançando corações e avançando para o seu propósito final. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus Cristo é aquele que conquista, é aquele que vence, é aquele que amarra o valente, é aquele que saqueia a casa dele. Ele é o conquistador. O reino ele é trazido pelo rei e nós como súditos participamos como seus embaixadores. É por isso que a luz ela precisa brilhar. Ela precisa cumprir a sua função. Nós estamos aqui para glorificar a Deus com todo o nosso viver. Se fizermos menos do que isso, não estaremos de fato sendo luz neste mundo. E é possível até você diagnosticar se você de fato tem se escondido embaixo do velador, ou embaixo da cama, ou se você tem iluminado mesmo este mundo. A pergunta é, você quer fazer Cristo conhecido mais do que tudo na sua vida? A pergunta é, os holofotes da glória, você quer os holofotes da glória para você ou para Cristo? Você quer ver a luz de Cristo dissipando as trevas nos corações dos ímpios ou você não está nem aí com isso? Coisas assim fazem com que você reflita e pense sinceramente em que nível de cristianismo você está vivendo. Se você está como uma luz que não brilha ou se você está brilhando a luz de Cristo. Do verso 22 ao 25 tem vários conselhos aqui. Como eu disse, parecem desconexos, mas é o seguinte, como o Senhor está terminando o versículo 20, falando que foi semeado e alguns produziram, frutificaram, outros não. Eu entendo que há algumas conexões aqui, por exemplo, com a parábola das 10 minas. E no final aqui é dito que, pois a quem tem se lhe dará e ao que não tem até o que tem lhe será tirado. Então o Senhor confiou aos seus embaixadores tarefas específicas. E quando o Senhor voltar, Ele pedirá contas a todos nós. Então nada que estiver oculto, o que quer que seja, continuará oculto. Então a maneira que nós vivemos está diante do Senhor, está diante dos olhos do Senhor. Não tem como nós fugirmos do Senhor e viver de maneira aparente apenas. Ou nós vivemos de fato como embaixadores de Cristo, ou nós viveremos enganando a nós mesmos. Então parece que o Senhor está conectando aqui as questões com o final da parábola do semeador. Tanto da nossa responsabilidade, atentai o que ouvis, se alguém tem ouvidos ouça, ele repetiu isso várias vezes para as igrejas no Apocalipse. Com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então, há um sentido aqui que nós devemos pregar o Evangelho indistintamente para quem quer que seja. Não adianta nós olharmos e falarmos, eu não vou pregar para o fulano que ele nunca vai se converter. Você está fazendo um julgamento que não cabe a você.
Cabe a você ser aquele que semeará a palavra, que pregará a palavra. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? A gente tem que parar de ser fiscal de crente. Ah, esse aqui é eleito, esse aqui não é. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para semear a palavra e Ele vai dar o crescimento. Prestemos atenção nessas coisas. Eu quero concluir dizendo o seguinte, perguntando na verdade, né? Você pertence a esse reino? Você pertence a esse reino? Você já se aninhou nos ramos deste reino? Você é súdito de Jesus? Aí se a resposta é sim, você tem tudo. Você tem tudo. Você pertence a esse reino. Agora, se você ainda não é súdito do Senhor Jesus Cristo, se você não é embaixador dele, você não tem nada. É claro que esse caminho, ele pode mudar na sua vida, mas é necessário que o rei estenda o seu cetro de misericórdia sobre você. Se você nessa noite não pertence ao reino do Senhor, a palavra te chama a responder, clamando a Ele por misericórdia, por perdão. Que haja arrependimento no seu coração, porque a entrada no reino de Deus se dá pela fé em Cristo Jesus e na sua obra de salvação. Uma outra questão é que a entrada no reino, ela pressupõe exatamente a questão da obra de Deus, que é a regeneração, e depois a conversão, que envolve arrependimento e fé. Então, aqueles que pertencem ao reino, eles têm de fato um arrependimento genuíno e têm fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso quer dizer que você não tem outro Deus, que você não tem outro mediador. Isso quer dizer que você não tem nenhum outro para o qual você faz suas orações, faz suas preces, roga a Ele. Somente a Jesus Cristo. É somente Ele. Se você tem mais alguém que você entende que é um mediador para você, você não está servindo ao reino de Deus. E você precisa mudar isso logo. Assim, meus irmãos, nós precisamos estar atentos àqueles que de fato pertencem ao reino de Deus e anunciar as boas novas deste reino. Um reino que é eterno, um reino que cresce, um reino que continua se expandindo, um reino que alcança povos, tribos, línguas e nações, um reino que continua estendendo seus ramos até a consumação final. Toda parábola, geralmente, ela tem uma lição e ela exige uma resposta dos seus ouvintes. Exigia lá e continua exigindo agora. Então, você está aqui, você ouviu parábolas aqui e você precisa responder a essas parábolas. Qual resposta você dará? Qual é a resposta que nós daremos a estas parábolas? Você vai orar pela expansão do reino? Você vai clamar por nações fechadas e missionários que estão trabalhando por aí? Você vai pregar para que mais pessoas ouçam as palavras deste reino e, se o Senhor assim quiser, na sua misericórdia, eles sejam alcançados? Você vai anunciar ao seu vizinho o evangelho, vai contar para ele a respeito desse reino eterno? Você vai ser alguém que, de fato, vai espargir a luz de Cristo e as pessoas vão ver que você é diferente mesmo e você vai ter condição de contar para elas por que você é diferente? Pense nisso. E uma última pergunta para aqueles que não têm a Cristo como seu Senhor e Salvador, ou talvez querem crer em Cristo e mais alguém, não vai dar certo isso. Pense bem na lógica que você está seguindo. A lógica humanista, ela falha. Ela leva à perdição, ela leva para caminhos longe do reino de Deus. É preciso que aceitemos a lógica de Deus no seu reino, aquilo que a Escritura mostra, renunciar ao orgulho e se render a Cristo Jesus. Esse é o único caminho possível, essa é a única lógica possível para a nossa vida. Que assim Deus nos convença e nos abençoe. Amém.